E se eu te dissesse que existem segredos milenares escondidos em um dos livros mais antigos e lidos do mundo? Segredos que atravessaram gerações, resistiram a guerras, censuras, impérios, e ainda assim continuam ali, acessíveis a qualquer um com coragem de buscar. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou um guia espiritual. Ela é um verdadeiro manual de prosperidade. Dentro dela existem códigos que, quando compreendidos e aplicados, mudam vidas. Não é por acaso que personagens como Abraão, Salomão, Davi e até mesmo José prosperaram de forma extraordinária. Eles não contavam apenas com sorte ou bênçãos aleatórias. Eles seguiam princípios. Princípios que, hoje, continuam funcionando com precisão cirúrgica. Prosperidade, no contexto bíblico, não é sobre ostentação, mas sobre plenitude espiritual, emocional e, sim, financeira. Está escrito: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Nada. Nem paz, nem propósito, nem recursos. A maioria das pessoas vive com escassez porque nunca foi ensinada a pensar como os grandes pensadores bíblicos pensavam. Mas e se você pudesse aprender? E se você pudesse aplicar esses mesmos fundamentos na sua vida ainda hoje? Você já ouviu falar da lei da atração? Aquela ideia de que tudo que você pensa com intensidade e fé, você atrai? Pois é. O que muita gente não percebe é que esse conceito moderno tem raízes muito mais antigas. A Bíblia já falava sobre isso muito antes de qualquer livro de autoajuda surgir. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23 é mais do que uma frase de efeito. É uma chave. Napoleon Hill, autor de Think and Grow Rich, estudou durante 25 anos os homens mais ricos da sua época. E sabe o que ele descobriu? Que todos eles, de forma consciente ou não, aplicavam princípios bíblicos em suas rotinas. Eles acreditavam, declaravam, visualizavam e agiam. O padrão mental desses milionários era construído em cima de crenças firmes, alinhadas com a ideia de que o universo, ou Deus, responde à fé combinada com ação. A Bíblia não apenas valida isso, como instrui a prática. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus 7:7. Isso é lei da atração em sua forma mais pura. A grande diferença? A fonte. Enquanto muitos focam em atrair de forma isolada, a Bíblia ensina que tudo começa com o alinhamento do coração, da fé e da intenção com a vontade divina. E quando isso acontece, portas se abrem. A mente é o campo de batalha onde a prosperidade ou a escassez começa. A verdade é que dois indivíduos podem estar na mesma situação financeira, mas o que os diferencia é a forma como enxergam o dinheiro, o futuro e o próprio valor. Uma mentalidade de escassez vê o mundo como um lugar limitado, onde só alguns conseguem vencer. E isso gera inveja, medo e paralisação. Já quem cultiva uma mentalidade de abundância, entende que há oportunidades para todos, e que prosperar é um reflexo daquilo que você acredita ser possível. A Bíblia é clara quando diz: "Porque como imagina em sua alma, assim ele é." Provérbios 23:7. Ou seja, sua visão interna molda sua realidade externa. Quando você acredita que riqueza é apenas para os escolhidos, ou que dinheiro é algo sujo, você inconscientemente repele a prosperidade. Agora, quando você entende que Deus deseja o seu crescimento, inclusive financeiro, e que há um caminho correto para isso, sua relação com o dinheiro muda completamente. A prosperidade, segundo as Escrituras, não é apenas ter muito, mas ter o suficiente com paz, sabedoria e generosidade. E ela começa com uma decisão: mudar a mente para transformar a vida. Tudo começa na mente. Se você já ouviu a frase, "Você se torna aquilo que pensa", saiba que ela tem base bíblica. Em Provérbios 23:7 está escrito: "Assim como o homem pensa, assim ele é." Isso não é metáfora, é um princípio espiritual e prático. Os pensamentos que você cultiva todos os dias são como sementes lançadas no solo da sua vida.
Se você vive regando pensamentos de escassez, medo, culpa ou indignidade, não espere colher abundância, paz ou prosperidade. A sua realidade externa é reflexo direto daquilo que você acredita internamente. E aqui está o segredo. É possível reprogramar a mente. Mudar pensamentos exige intenção e constância. É como tirar uma trilha antiga e abrir uma nova estrada dentro do cérebro. Comece prestando atenção no que você repete para si mesmo todos os dias. Troque o "eu não consigo" por "eu estou aprendendo". Substitua o "isso é impossível para mim" por "com sabedoria e ação, eu vou chegar lá". Quando seus pensamentos começam a alinhar com aquilo que Deus diz sobre você, que você é filho, herdeiro, capacitado e digno, então a realidade começa a se mover ao seu favor, porque tudo aquilo que é verdadeiro no espírito se manifestará no físico, desde que você pense como quem já recebeu. A mudança de padrão começa pela boca, mas afeta diretamente o coração e a mente. Toda vez que você diz, "eu sou pobre, nunca vou sair do aperto. Isso não é para mim", você está programando seu subconsciente para manter exatamente essa realidade. Mas o oposto também é verdadeiro. Afirmações positivas, quando repetidas com convicção, têm o poder de reescrever padrões mentais antigos. E isso não é papo de autoajuda vazia. É neurociência e espiritualidade trabalhando juntas. O subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado com emoção. Quando você afirma diariamente, "eu sou próspero", o dinheiro vem até mim com facilidade. "Eu sou guiado por sabedoria divina". Essas palavras vão se enraizando, ganhando força, até que se tornem crenças. E crenças moldam comportamentos, decisões e, finalmente, resultados. É por isso que a lei da atração funciona. Você emite uma frequência alinhada com aquilo que deseja atrair, e o universo, criado por um Deus de ordem, responde. Mas atenção, afirmação, sem ação é ilusão. Você declara, acredita e age como quem já é próspero. E com o tempo, a realidade se curva diante da sua nova identidade. Desejar prosperidade sem agir é como esperar uma colheita sem nunca plantar uma semente. A verdade é simples e direta. Riqueza exige movimento. Não basta pensar positivo, visualizar e repetir afirmações se suas atitudes não refletem essa mudança interior. O que separa sonhadores dos realizadores é a ação estratégica e consistente. Estabelecer metas claras é o primeiro passo. Onde você quer chegar? Quanto quer ganhar? Em quanto tempo? Depois disso, é preciso desmembrar esse sonho em ações diárias pequenas e constantes. Pode ser estudar uma nova habilidade, economizar um valor fixo por mês, investir seu tempo em projetos paralelos, buscar mentores ou abrir mão de distrações que não te levam a lugar nenhum. A disciplina é o músculo da prosperidade. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. José do Egito não apenas interpretou sonhos, ele criou um plano de ação para salvar o Egito da fome. Davi não apenas orou, ele treinou com a funda até se tornar letal. Fé sem obras é morta. Sonhos sem ação também. Existe uma lei invisível que rege o universo. Quanto mais você dá, mais você recebe. E não estamos falando apenas de dinheiro, mas de valor. A generosidade, ao contrário do que muitos pensam, não é sinal de fraqueza, é uma das maiores estratégias de prosperidade. Quando você gera valor para outras pessoas, quando compartilha seu conhecimento, seu tempo, ou mesmo seu incentivo, você ativa um ciclo de retorno. Grandes milionários entenderam isso há muito tempo. Bill Gates doa bilhões. Warren Buffett também. Mas eles não começaram doando fortunas, começaram oferecendo soluções, ideias, inovações. Eles criaram algo que melhorou a vida das pessoas. O próprio Jesus disse, é melhor dar do que receber. Isso não é apenas sobre espiritualidade, é sobre criar uma corrente de abundância que inevitavelmente volta para você. Quer prosperar? Comece sendo útil. Encontre formas de resolver problemas reais. Compartilhe o que você sabe.
Ajude sem esperar nada imediato em troca. A generosidade é uma semente, e quem planta com sabedoria, colhe com fartura. Se você convive diariamente com pessoas que vivem reclamando, dizendo que dinheiro é difícil, que rico é tudo ladrão, ou que a vida é assim mesmo, adivinha o que vai acabar absorvendo? O ambiente molda a mente, e a mente molda a realidade. A Bíblia já dizia que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Provérbios 13:20. Napoleon Hill também entendeu isso em sua pesquisa com mais de 500 milionários. Ele descobriu que um padrão comum entre eles era o círculo social. Todos se cercavam de pessoas positivas, com mentalidade de crescimento e foco em soluções. Eles sabiam que a energia ao redor podia elevar ou destruir seus sonhos. Se você está tentando enriquecer, mas vive num ambiente onde todos zombam da ideia de prosperidade, isso vai minar sua fé. Por isso, mude o ambiente. E se não puder mudar fisicamente agora, mude mentalmente. Leia livros que elevam, assista conteúdos que inspiram. Conecte-se com pessoas que pensam grande. Sua realidade financeira começa com quem está ao seu redor. O conhecimento é uma das maiores chaves para a construção da riqueza. A Bíblia já fala em Provérbios 4:7 que a sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria. E com todos os bens adquiridos, adquire o entendimento. Não basta apenas desejar ser rico. É preciso saber como agir, como aplicar estratégias e como aprender com os erros. O conhecimento abre portas, oferece soluções e cria oportunidades. E não é algo que se alcança de uma vez, é uma busca contínua. Milionários como Warren Buffett dedicam uma parte significativa do seu dia para ler e aprender, sempre à procura de mais sabedoria. Mas, além disso, a persistência é vital. Muitos desistem diante das dificuldades, mas os mais bem-sucedidos sabem que os obstáculos são apenas degraus no caminho para o sucesso. Mesmo quando falham, eles aprendem, ajustam e continuam em frente, sempre focados no objetivo. A verdadeira riqueza vem não só de aprender, mas de persistir quando tudo parece difícil. O medo é um dos maiores bloqueios para a prosperidade. Ele nos impede de agir, nos faz duvidar das nossas capacidades e nos mantém presos na zona de conforto, longe das oportunidades. A dúvida gera paralisia, e como resultado, o sucesso se afasta. Muitas pessoas têm grandes ideias e sonhos, mas se deixam consumir pelo medo do fracasso. A boa notícia é que o medo pode ser superado com coragem. A Bíblia ensina que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Nos lembrando que a confiança em Deus nos fortalece. Agir com fé, mesmo quando o medo está presente, é o que faz a diferença entre os que alcançam a prosperidade e os que ficam à margem da vida que poderiam viver. Ter coragem não significa não ter medo, mas fazer a coisa certa, mesmo assim. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. Comente suas reflexões e se inscreva em nosso canal para não perder mais dicas valiosas. A prosperidade não é um destino, é uma jornada.